Queria agradecer a presença aqui do professor Paulo Fracalã, da professora Suelene. Essa é a mesa 4 do nosso segundo seminário de jovens pesquisadores em economia industrial da tecnologia. A mesa é intitulada Indústria Brasileira, Transformações Recentes e Limites Estruturais. Esse seminário é organizado pelo MEIT. O objetivo é a gente consolidar aqui um espaço institucional de debate dos trabalhos em andamento dos alunos nos mais diversos níveis, desde a iniciação científica, o mestrado, o doutorado, e nos mais diversos estágios de desenvolvimento. Então, a ideia é realmente a gente apresentar o andamento das pesquisas e ouvir os colegas, trocar ideias entre si, colocar os temas para o debate, as limitações, os resultados eventuais também, e avançarmos coletivamente, né? Então, agradeço mais uma vez a participação de todas, e passo a palavra ao Paulo, que será o responsável pela coordenação da mesa. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de participar aqui com vocês deste encontro de jovens pesquisadores. Eu fico muito contente aqui de estar aqui com a Suelene, com também o Diegues. Então, eu estou imaginando o seguinte, nós temos 3 trabalhos muito interessantes, né? Eu acho que a gente pode, talvez, estou aqui apenas a título de sugestão, tá? Seguir talvez a ordem que estava ali colocada, mas era uma ordem apenas tentativa aqui, né? Seria, no caso, o Pedro, depois o William e a seguir a Gabriela. E a gente teria algo como 15 minutos para a apresentação de cada um dos trabalhos, e a seguir a gente faz daí comentários, tanto a Suelene como eu mesmo. Não sei se o Diegues vai poder permanecer aqui conosco, Diegues. Vou permanecer sim. Então pronto, também o Diegues. Tá? Então vamos lá. O que vocês acham? Está tranquila essa ordem ou vocês têm outra sugestão? Alguém gostaria de mudar a ordem? Tranquila? Então, está tudo bem? Pedro, tudo bem? William, tranquilos? Gisele? Gabriela? Bom, vamos lá. Então, vamos começar, então, o que eu tinha dito mesmo, pelo Pedro, né? Que fez o seu mestrado. Pelo que eu entendi, Pedro, você já defendeu o seu mestrado, não foi isso? Eu acabei de depositar, eu depositei há um mês e vou defender no começo de agosto. Perfeito. Foi o que eu entendi pelo breve resumo, porque ali já tinham conclusões, então eu falei, acho que deve ter. Então vamos lá, Pedro, fique à vontade. Eu acho que você mesmo controla o tempo, né? Ou você quer que eu dê um breve aviso aí em algum momento? Não, acho que eu tô com um relógio aqui, eu consigo controlar. Então tá bom. Então fique à vontade. Legal. Bem, boa tarde então, né, pessoal? Eu sou o Pedro Micucci. Eu sou... A pesquisa que eu vou apresentar aqui ela é resultado do meu mestrado, né, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Departamento de Sociologia, que eu fiz uma pesquisa sobre o empresário industrial brasileiro e a relação com os governos do PT. Eu sou, enfim, desde o ano passado também estudante da graduação do Instituto de Economia, então é o que acho que me faz também poder participar aqui, e fico de fato genuinamente muito contente e feliz em poder apresentar novamente. Eu apresentei no passado e foi um espaço, enfim, muito bom de poder trocar ideias e ouvir os comentários dos colegas e dos professores, né? Espero poder, também poder agora apresentar os resultados finais da pesquisa, né? Eu vou tentar apresentar aqui a minha apresentação que eu preparei rapidamente. Vocês conseguem ver? Sim, né? Então é isso, eu falo aqui na condição de, então, mestrando, né, do programa de pós-graduação em Sociologia da USP. O título da pesquisa é Empresário Industrial e Governos Petistas, o caso do IED. Os objetivos, então, rapidamente, era tentar entender de modo muito geral, né, uma questão que digamos, algo clássico também nos estudos de desenvolvimento do Brasil, da Sociologia do Desenvolvimento, é entender a relação entre o desenvolvimento capitalista brasileiro e uma classe específica, né, o empresário industrial, o grande empresário industrial, aí tomando 2 fenômenos fundamentais, entendendo também a partir
da vinculação da economia nacional a cadeias globais de valor e da desindustrialização. Então, entender a relação dessa classe com o desenvolvimento capitalista brasileiro no momento que é marcado por esses dois fatos fundamentais. Mais objetivamente, então, entender a partir desse panorama as relações dessa classe com os governos do PT e, especificamente, a partir, entender a posição desses agentes também na crise do impeachment, a partir daí de um diálogo com a literatura recente que tentava entender, enfim, uma espécie de paradoxo de como que esses agentes atuaram no momento em que o governo federal parecia atender grande parte dos interesses, né, dos empresários industriais. Então, de novo, o objeto para estudar o grande empresário industrial é o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, não é? O IED, e as avaliações desse instituto, desses agentes, em relação tanto ao governo Lula e ao governo Dilma. A metodologia, então, enfim, vindo da sociologia, né? A ideia foi fazer uma análise documental dos documentos produzidos pelo IED entre 2003 e 2016 e as entrevistas conferidas por, principalmente, os presidentes e os principais dirigentes industriais ligados ao Instituto entre 2003 e 2016, e a realização de entrevistas, seja com o presidente atual, que é o Dan Yosh, com ex-presidentes, outros empresários ligados ao conselho do IED e economistas e outros funcionários também ligados, enfim, participaram da vida do Instituto nesses últimos 13 anos. Então, já adiantando, os principais resultados da pesquisa é que, em primeiro lugar, que seria incorreto afirmar que o grande empresariado industrial brasileiro carece de um projeto nacional, né? Às vezes isso aparece na literatura aqui e ali, que, enfim, a burguesia industrial brasileira não tem projeto, etc, etc. A partir da pesquisa, do que eu vou tentar mostrar nos próximos minutos, é que não há, sim, um projeto industrial, um projeto nacional, concordemos ou não, de tipo industrializante, de inspiração novo-desenvolvimentista, e aí eu vou tentar rapidamente defender essa tese, que opõe os interesses do setor produtivo e financeiro. Também é um outro ponto que aparece muito no debate, né, uma certa confluência de interesses entre o setor produtivo e financeiro da economia. É claro, enfim, aí a metodologia, a partir do que a minha metodologia me permitiu demonstrar, há de fato uma insatisfação constante desses agentes em relação tanto a juros e a câmbio entre 2003 e 2016, e referências, né, essa política macroeconômica, do jeito que ela está desenhada, do jeito que ela foi executada, satisfaz certos interesses que não são os nossos, né? A partir daí, a ideia de que existiria ainda, poderia fazer sentido a gente falar entre interesse setor produtivo e financeiro. Aí o segundo ponto é que há uma transformação desse projeto ali entre 2009 e 2010 no IED, que eles eles passam a abandonar pautas protecionistas em uma agenda de maior integração da economia brasileira com a economia internacional, que seria a expressão das aspirações, o interesse das empresas brasileiras transnacionais. Isso fica claro a partir da presidência do Pedro Passos, que é um dos principais acionistas da Natura, né? Eu rapidamente vou tentar mostrar isso também. E que, finalmente, aí em relação à problemática envolvendo o governo Dilma, a hipótese do trabalho é que há uma satisfação constante ou crescente com o custo do trabalho ao longo do governo Dilma, o que faz com que esses empresários atuem como classe. Aí a ideia de atuarem como classe basicamente, eles, junto com a Fiesp, eles agem a favor do impeachment da Dilma, ainda que isso não tivesse aparecido nas entrevistas, depois, enfim, no final da pesquisa, a partir de uma fonte interna do Instituto também, eu fiquei sabendo que eles reuniram com o Temer em março de 2016, segundo esse funcionário do IED, foi o momento em que houve a maior presença de funcionários, de conselheiros do IED, né, na reunião. Enfim, praticamente todos os 40 empresários foram à sede do Instituto na Berrini, e, enfim, reuniram ali com o Temer um claro sinal de apoio, né? Então, a ideia é que ali, a despeito das políticas industriais e macroeconômicas também, que estavam mais de acordo com seus interesses, a insatisfação com o custo do trabalho fizeram com que eles atuassem contra o governo, não é? Então... Pedro, desculpa interromper rapidinho. A Gisele fez um comentário aqui, operacional, que você está passando os slides, porque para a gente não está se movimentando. Eu não sei se tem alguma coisa... Uai, eu estou passando, sim. Agora sim. Agora sim. Sim? Sim. Ok. Pronto. Desculpa interromper, tá? Não, imagina. No modo apresentação, tá?
Acho que ele quer. É porque eu vou deixar aqui, que eu estava compartilhando a tela errada, na verdade, estava passando no modo apresentação e a apresentação estava aqui. Mas acho que eu vou manter aqui, vocês conseguem ver, não é? A passagem agora? Podemos ver também, tá ótimo. Legal. Então, enfim, os objetivos, objeto, metodologia, os principais resultados. Então, aqui eu vou tentar passar algumas passagens marcantes das entrevistas, talvez não todas, mas que eu acho que ajuda a ilustrar um pouco o argumento. Primeiro, essa ideia de juros e câmbio que faz com que a gente remonte essa distinção entre interesses produtivos e industriais. Né? Aí é uma fala do Pedro Onchovsky, que foi presidente do Instituto logo antes do Ben Yosh, entre 2014, 15, 16, se não me engano, ele é conselheiro da Ultrapar, né? Ele disse: eu me lembro que nós dizíamos que era a diferença entre o céu e o inferno. O paraíso dos banqueiros era o câmbio baixo, juros altos, e o paraíso dos industriais o contrário, câmbio alto e juros baixos. Então, nós convivemos durante longos tempos demais com juros altos demais. A meu ver, desnecessariamente do ponto de vista macroeconômico, e hoje isso é mais ou menos consenso, né? Então, aí que demonstra também que houve esse descontentamento dos empresários em relação à política macroeconômica. Em relação à política industrial, a gente tentou mapear também qual foi a avaliação da PITS, da PDP e do Plano Brasil Maior. De fato, havia, digamos, um crescendo em relação às avaliações desses empresários em relação às 3 políticas industriais do governo do PT, mas havia sempre essa tensão entre uma boa avaliação da política industrial, mas eles diziam que, na verdade, o problema era a política macroeconômica que estava desajustada e isso minava as possibilidades de sucesso da indústria, né? Então, aí o Ivo Rossetti, que é da Rossetti, uma companhia de indústria têxtil, né, falou também que a taxa de juros era absurda, desproporcional, dizia que a taxa de juros mais a remuneração da folha gerou uma desindustrialização, sem dúvida, que muitas empresas não conseguiram suportar. Foi um período muito difícil, não havia necessidade de juros tão altos. Nem sempre o juros segura a inflação, aí, enfim, a tese dele, né, interessante também, só contra isso, já discuti com alguns dos presidentes do Banco Central e sempre disse, que segura a inflação não são juros. Não adianta colocar os juros lá no espaço para conter a inflação. A inflação se contém com oferta, se é uma inflação da demanda, uma falta de produtos, abuso de aumento do preço por falta de suprimento, tem que incentivar o investimento. Então, enfim, mais uma vez aí, tratando da taxa de juros muito alta, né, e ele atrelando isso também à desindustrialização. Aí, a ideia do novo desenvolvimentismo seria a ideia de que muitos dos empresários começaram a tratar a ideia de que, justamente, o que importa é a política macroeconômica e a política industrial deveria estar a serviço disso, né, ou subsidiária, digamos. Então, o Eugênio Staub, que é aí um empresário simbólico nesse sentido, né, em 2002, na campanha do Lula, ele foi também um daqueles empresários que apoiaram a campanha do Lula, e, de certa forma, ele é icônico nesse sentido, né. E ele diz que nós perdemos o bonde tecnológico, o bonde econômico, por muito tempo trabalhamos com a moeda sobrevalorizada, a questão do câmbio, né. A indústria representava 30%, hoje 11%, e que a indústria encolheu a situação grave. Isso desbalanceou essa questão cambial, a retração da indústria, a questão tecnológica, não acompanhamos. A indústria brasileira hoje não é representativa do que era, etc. E deles falam, não perdemos o bonde da história, houve políticas equivocadas, excesso de controle e política industrial. Hoje eu tenho dúvidas, porque as políticas industriais do Coutinho, dessa turma do PT, também não deram certo. Então, por muitos anos, o IED advogou a favor de uma política industrial para que houvesse estímulos, direcionamentos. Hoje eu tenho dúvidas se esse é o caminho. Eu acho que o caminho é mais políticas macroeconômicas compatíveis com a industrialização e política tecnológica. Outros empresários também vão nesse sentido. Ben Yosh, o atual presidente ligado a Yoshi Maxion, né, diz que eu tenho uma visão de que a política industrial por si só não é um fator predominante. Eu tendo a achar que ela terá maior ou menor sucesso se tiver subsidiária a uma agenda horizontal mais ampla que comece com a condução da trajetória macroeconômica do país. Eu acho difícil isso ter impacto da política. Eu poderia dizer o mesmo sobre política social, se não houver um marco sustentável da macroeconomia. Então, aí, essa importância, né, da política macro em relação à política industrial. Aí tem essa fala do Pedro Passos em relação ao abandono das pautas protecionistas, que a gente questionou ele em relação ao que ele achava que tinha sido a grande marca dele na presidência do IED, a partir de 2009, e ele disse que ele tentou levar essa agenda da abertura econômica, acordos comerciais, não é?
E aí, a partir da fala, se mostra também uma distinção entre o que ele entende como o melhor caminho para a indústria brasileira, o que seria a agenda de outras empresas mais sensíveis e mais pró pautas protecionistas, ou mesmo da política industrial, né? Eu vou passar mais rápido por essa questão. Agora, para a gente poder chegar finalmente à questão do impeachment e do ensaio desenvolvimentista, né? Aí é uma fala do Pedro Passos em 2014. Ele diz que toda medida que faz o conjunto de salários subir acima da produtividade, embora não tenha sido só isso, pressionar os salários, ou toda regra que indexa preço da economia, precisa tomar muito cuidado. Acho que em algum momento isso precisa ser revisto. Temos um problema de custo de mão de obra que sobe acima do crescimento da produtividade. Mas mais do que isso, nós temos um problema gravíssimo, que é um arcabouço de leis trabalhistas que criam contenciosos nas empresas, pouca flexibilidade para a produção, que hoje tem mais componentes terceirizados e outros parceiros. E a lei trabalhista ainda fica regulando o tempo de almoço, coisas que não deveriam existir mais. Aí há uma outra... esse foi uma declaração que ele deu em 2014. Aqui a gente tem uma outra... É um artigo escrito por Valor Econômico de economista do IED com a Fiesp, também tratando dessa questão dos salários acima da produtividade. É significativo o artigo, porque a Fiesp e o IED têm uma relação tanto inconstante. Desde quando o IED foi criado, em 89, a relação deles não é muito próxima, né? Aí, a partir de 2014, eles começam a ter essa, digamos, essa ação conjunta em relação ao custo do trabalho, ao valor dos salários, acho que é significativo para mostrar um pouco do descontentamento, né, que existia entre os empresários industriais. Aí, a despeito da diferença de base social entre a Fiesp e o IED, talvez a Fiesp tenha ainda uma base de pequenas e médias empresas, e o IED, enfim, passei muito rápido, mas a ideia é que eles estão cada vez mais sensíveis aos argumentos das empresas brasileiras em via de internacionalização. Aí era um ponto que unificava as duas entidades, né? Aí, de fato, se você... Enfim, também havia na literatura, né, um debate todo que argumentava isso, né? Então, aqui tem um estudo do IED que mostra um pouco da queda das margens de lucro no período ali, a partir de 2010, e, por um lado, enfim, olhando para as empresas, e se olhado o nível de atividade trabalhista ou grevista no Brasil, também há um aumento. A gente vê aqui o número um dos indicadores, mas é o número de greves, né? A partir de 2011, um aumento muito grande, né, do aumento da atividade grevista no país. Se a gente considerar também outros estudos que analisam aí a evolução da rentabilidade do patrimônio líquido das grandes empresas brasileiras, né, no período, aí uma queda, a gente consegue, enfim, a hipótese é tentar atrelar as duas. Eu acho que pode haver correlação entre a queda da rentabilidade das empresas, aumento da atividade grevista, e os empresários industriais começam a se queixar desses fatores e atuam aí uma das explicações possíveis pela oposição ao governo Dilma no final, né, dos governos. Aqui um outro gráfico que ajuda a ilustrar também um pouco da participação do trabalho nos custos, né, das empresas, ainda que vá só até 2012. Enfim, acho que eu cheguei aqui aos meus 15 minutos, foi meio rápida demais a corrida, a apresentação, mas espero que os pontos principais tenham ficado mais ou menos claros. As entrevistas aqui, de fato, os trechos foram mais para ilustrar, enfim, algumas outras que vão nesse sentido, elas são, ao meu ver, significativas em relação aos dados, né, que a pesquisa apresentou. Bom, muito obrigado, Pedro. Foi perfeito aí na administração do tempo. Então, eu acho que nós vamos dar sequência, então, às apresentações, né? Que provavelmente a gente vai encontrar daí elementos comuns aí nas observações, né, que faremos. Então, o próximo agora, pela listagem aqui, é o William. William, tudo tranquilo para... Tranquilo, gente. Tudo bem? Show. Você controla o tempo, né, William? Controlo. Então tá ótimo. Tela inteira. Vocês estão conseguindo ver?
Sim. Ah, tá. Beleza. Bom, gente, quem não me conhece, eu sou aluno do mestrado, né? Do IE. Fui aluno da graduação também, né? Inclusive, fiz aula de micro 1 com o professor Fracalanza. Minha orientadora é a professora Ivete, né? Nós estamos estudando estrutura produtiva e base de conhecimento, né? Uma análise a partir dos fluxos de trabalho. Só contextualizando um pouco onde se insere essa pesquisa, né? Não preciso entrar em muitos detalhes aqui, porque todos têm conhecimento, né? Mas a gente sabe que o conhecimento ele é um elemento fundamental na análise econômica, né? Isso desde uma visão mais mainstream, né? Que surge ali com Gary Becker, outros autores do Capital Humano, né? Até outras tradições, né? Que já entram mais na esfera da heterodoxia, né? Por exemplo, a economia schumpeteriana é sua derivação evolucionária, né? O schumpeteriana, né? E uma outra escola relacionada, muito interessante também, que serve também como uma grande influência no nosso trabalho, é da Learning Economy, né? Que coloca muita centralidade nos processos de aprendizado e difusão do conhecimento. E se a gente tem essa perspectiva, né, como a gente pode estudar a estrutura produtiva levando em conta esse processo de aprendizado e difusão do conhecimento? É uma pergunta muito geral, né? Temos vários caminhos que a gente poderia seguir, né? Esse artigo aqui, de 2017, que inclusive trabalha com uma ideia de um outro artigo de 2013, né, ele dá um norte interessante para uma questão específica, né, que é como a estrutura industrial, ao nível das indústrias, né, se coloca, né, em relação ao uso do conhecimento por parte das diferentes indústrias, né, e eles criam uma medida empírica para a gente verificar isso, né. Explicando um pouquinho melhor qual que é a questão. O que eles querem responder, e de certa forma é o que nós também queremos para o caso brasileiro, né, é responder quão similares são as diferentes indústrias no uso do conhecimento, né, ou seja, qual que é a estrutura de similaridade das indústrias, que se expressa a partir de uma rede, né, de indústrias similares, né, em relação a como elas usam a base de conhecimento da economia, né. Os autores eles trabalham ainda dentro de uma perspectiva de capital humano, né? Mas, obviamente que é uma perspectiva que nós julgamos insuficiente, mas nós pegamos pelo menos os métodos, né, e tentamos incorporar isso em uma visão mais multifacetada do conhecimento, né? Por exemplo, citando aqui o Lundvall, né, que tem um texto importante sobre isso, né? Bom, essa estrutura de similaridade ela não é verificável empiricamente, né, diretamente, né? Então, qual que é a ideia? Nós fazemos uma inferência dessa estrutura a partir da rede, né, de fluxos de trabalho, dos padrões de mobilidade do trabalho. A hipótese por trás disso, né, é que existe uma certa restrição, né, uma condicionalidade dos fluxos de trabalho em relação à própria estrutura de similaridade, ou seja, você teria mais fluxos entre indústrias similares, né, do que seria o caso aleatório, né? Quer dizer, os fluxos não são totalmente aleatórios, eles têm alguma estrutura, né? É uma hipótese, pode ser falsa, como pode ser verdadeira, mas se for verdadeira e nós invertermos o raciocínio, né, então a gente pode usar os próprios padrões de mobilidade intersetorial do trabalho para inferir a estrutura de similaridade, né? E o artifício metodológico, né, matemática, um índice, né, que a gente usa para isso é o índice de skill relatedness, né, que está descrito ali no artigo, né, e que nós estamos tentando utilizar. A pesquisa, ela busca, então, 2 pontos, né? Primeiro, construir, né, essas redes de skill relatedness, né, da indústria brasileira e verificar, né, o quão similares são as indústrias brasileiras no uso de conhecimento, no uso do conhecimento, né?
e analisar isso, né, de acordo com segmentações do mercado de trabalho que sejam relevantes, né? Isso nós, especialmente, vamos colocar 3, né? Geográfica, né? Para a gente analisar se esses fluxos não estão respondendo simplesmente a uma questão geográfica. E aí, por exemplo, dividindo entre fluxos de de longa distância, curta distância, né? Por nível salarial, porque a gente sabe, evidentemente, que o mercado de trabalho brasileiro é muito heterogêneo, né? A gente pode ter dinâmicas diferentes, né? E por ocupações, né? Que a gente sabe que diferentes ocupações podem também ter dinâmicas distintas. E nós escolhemos o período de 2007 a 2020, né? Principalmente porque a gente está usando a CNAE 2.0, né? Então fica mais organizado trabalhar nesse período, né? E a ideia de você fazer isso ao longo do tempo é para você ver, né, se existe uma trajetória mais estruturante, né, dos diferentes anos. Nós trabalhamos por pares de anos, né, fluxos, por exemplo, 2007, 2008, 2008, 2009, né, e a gente quer ver ao longo do tempo como evolui essa questão, né. Bom, a metodologia consiste na revisão bibliográfica, né, tratamento dos dados e análise exploratória. Eu vou explicar esses passos mais detalhadamente, né? O teste de hipótese para ver se essa nossa hipótese ela se confirma, né? E como é que a gente faz isso, né? Uma simulação de redes aleatórias. A gente basicamente tem um benchmark aleatório e verifica se a rede concreta, né, efetiva, ela se aproxima ou não de uma rede aleatória, né? Se ela não se aproximar, significa, né, que ela tem uma estrutura que ela, portanto, não seria aleatória. E, por fim, a construção das matrizes de skill relatedness, né, e as consequentes redes, né, que é a visualização mais interessante para isso, né? Análise exploratória, né, só para não... o trabalho ainda está em andamento, né, mas eu quis colocar essa parte aqui que a gente já tem alguns dados, né, a gente está criando, né, processando a base de dados da RAIS, né, e criando bases para cada par de anos, né. Aqui na esquerda a gente tem o artigo original do NEFCA, né, que ele basicamente calcula aqui, né, por exemplo, ele pega a classificação europeia, né, aqui nós temos a CNAE, na Europa a NACE, né, tem seção, subseção, a indústria de 2 dígitos, indústria de 3 dígitos, 4 dígitos, 5 dígitos. Né? Ele classifica um fluxo intersetorial como um fluxo entre indústrias de 5 dígitos diferentes. Né? E aí ele vai dividindo esses fluxos intersetoriais, vai vendo o comportamento. Né? Então, por exemplo, dos fluxos intersetoriais, 41% ocorrem na mesma seção, 34% ocorrem na mesma subseção. Obviamente que esses valores não somam 100%, porque um meio que está contido no outro, né? Não é exatamente. Né? Mas o interessante aqui é que ele ele calcula isso para o caso alemão, né? Ele pega a mediana do salário, né, e divide em 2 grupos, né? O grupo altos salários e baixos salários, né? E a gente vê que tem uma diferença importante aqui, né? Por exemplo, se a gente pega aqui nível de subseção, só um exemplo, né? Os trabalhadores que estão nesse segmento do mercado de trabalho, eles tendem a ficar mais na mesma subseção do que os trabalhadores com menor nível salarial, né? E aí a gente fez isso aqui para o Brasil, né? Esse aqui é de 2018, 2019, eu fiz também o de 2017, 2018, não quis colocar os dois para não ficar muito poluído, mas os números são bem parecidos, né? Eu calculei aqui geral, né, e coloquei aqui algumas faixas de nível salarial, né? Eu ainda não sei se é a melhor forma de fazer, a Ivete está, inclusive, um pouco assim, de eu fazer por salários mínimos, né? Então, talvez isso mude, depois provavelmente vai mudar, né? Eu nem sei se essa, de fato, é a melhor segmentação, mas já dá para a gente ver algumas questões interessantes, né? Só pegando aqui, por exemplo, eu usei aqui mesmo a subseção, né? O que seria, acho que, o equivalente à divisão, né? A gente vê que, de fato, né, se a gente pega faixas salariais de menor renda, né? Menor faixa salarial, os trabalhadores, eles migram, né?
os fluxos intersetoriais ocorrem, mas ocorrem permanecendo menos na mesma divisão, né? E você vê que isso aí vai aumentando à medida que a gente aumenta nessa segmentação, né? Ou seja, trabalhadores que têm maiores salários, eles acabam ficando na mesma seção, né? Divisão, ou, enfim, isso ocorre, na verdade, para todos os grupos, né? Isso indica que existe uma maior especificidade, né? Talvez, né? Obviamente, isso aí a gente vai ter que analisar fazendo a segmentação por ocupações, né? Mas ele já indica que ocupações que exigem maior educação formal, né, tendem a constringir mais, né, os fluxos, né? Enquanto que para ocupações de menor nível salarial, você tem uma variabilidade maior, né, dos fluxos, né? Essa é a análise exploratória, a gente ainda não está modelando nada, né? Para a gente começar a modelar, a gente precisa primeiro testar a hipótese, como eu falei, né, uma simulação de redes aleatórias, né? Aqui, basicamente, qual seria a ideia, né? Construir uma curva, né, um indicador struct, que eu não coloquei aqui porque só temos 15 minutos, né? Mas a ideia, aqui no eixo X, você tem a porcentagem do mercado que as indústrias representam, né? E aqui a porcentagem, no eixo Y, a porcentagem no total dos outflows, né? Então, se você tem uma curva aqui, que nem é observada, que é muito côncava, ou seja, 20% das indústrias representam 80% dos outflows, ou seja, é uma rede que tem muita estrutura, né? Porque se a gente pegar a rede aleatória, qual que seria a rede aleatória? Você tem um trabalhador na indústria I que vai para a indústria J com a probabilidade que é dada pela participação da indústria J no total do emprego, né? Ou seja, se só os tamanhos das indústrias definissem as probabilidades, né? Se a gente fizer essa simulação, dá uma curva muito mais suave, né? Você vê que 20% seria mais ou menos 30% do total de outflows, né? Então, fazendo essa comparação, a gente consegue verificar a estrutura, né? Que a gente percebe que, de fato, os fluxos não são aleatórios, né? E, por fim, né? Isso aqui é do NEFC, né? A gente quer chegar aqui, né? Basicamente, construir uma rede, né? E aqui montar os clusters, né? E o interessante dessa rede que nós queremos montar também é identificar clusters, né? E aqui não são só relações produtivas óbvias que você pegaria pela classificação industrial, pela CNAE, né? Você tem também relações entre clusters, né? Então aqui a gente está, né, aos interesses, né, de quem pesquisa em economia industrial, né? E lembrando do nosso interesse em pesquisar a estrutura produtiva sob a ótica da difusão dos processos de aprendizado, né, e do próprio conhecimento, né, a gente está tentando mapear, né, como essa difusão se dá na economia, né, e os possíveis caminhos para políticas públicas, né. Então, a motivação seria mais ou menos essa, né. Era isso mais ou menos que eu preparei, até fui um pouquinho mais rápido do que eu imaginei, né, mas, enfim, acho que eu vou ficar por aqui. Eu não apresentei a parte matemática, não daria tempo, né? Mas, só citando, seria basicamente na construção desse índice aqui para fazer o teste, né? E depois a gente tem que, mais ou menos, ponderar os fluxos, né? Porque, obviamente, cada indústria representa uma parcela diferente do emprego, né? Então, a gente tem que fazer essa ponderação, né? Para os fluxos não ficarem representativos, né? E depois algumas outras transformações, né? Para, por exemplo, não ter valor infinito e tal, né? Para mapear basicamente os valores entre negativos e positivos, né? A gente constrói uma matriz de skew relatedness, né? E essa matriz vai dar essa rede, né? Então, é basicamente isso. Obrigado. William, muito obrigado, então. Ficou também totalmente dentro do tempo. E agora nós temos a apresentação, pela ordem aqui, da Gabriela. Gabriela, tudo tranquilo? Sim, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Perfeito.
Ótimo. Controla teu tempo, né, Gabriela? Tudo tranquilo, né? Oi? Tá bom. Gente, eu peço desculpa, até eu vi os colegas fizeram apresentação, eu não fiz porque eu me perco se eu faço apresentação. Então, eu preferi só ir falando como que tá o trabalho. Não sei, vocês querem que eu fale um pouco de mim antes? Não sei se é necessário também. Acho que é bom se apresentar também. Tá bom. Então, eu sou formada em Relações Internacionais, na Facamp, fiz a bidiplomação em Economia, terminei no meio do ano passado, e prestei o mestrado agora para estudar Economia Industrial, né? E estamos aí, eu estou trabalhando junto com o Jags está me ajudando bastante. Então, o que a gente vai trabalhar é a estrutura produtiva brasileira, tá? A gente vai pegar a inserção da estrutura nas cadeias globais de valor, pegando os setores de média, alta e alta intensidade tecnológica, pela classificação da OCDE, e ver a contribuição desses setores para o desenvolvimento econômico, e com isso a gente vai, dentro disso a gente vai investigar quais são os efeitos do padrão de inserção dessas indústrias para a produtiva, para a estrutura, quais os efeitos do padrão de inserção na estrutura produtiva doméstica, entre 2005 e 2015. E por que a gente escolheu esse período? Esse período a gente pegou porque a gente consegue ver nele 2 ciclos da indústria no Brasil, né? Entre 2005 e 2015 é um período de crescimento industrial, e daí em diante até 2005, 2010, um crescimento da indústria, e até 2015, um período de desaceleração. Então, para construir esse trabalho, a gente vai construir, num primeiro momento, pensamos da seguinte forma, né? Pegar a relação teórica entre indústria e desenvolvimento econômico, via transformação da estrutura produtiva, né? Então, fazer um debate teórico aí de como que a indústria, transformando a estrutura produtiva, ajuda no desenvolvimento econômico, seguindo para as transformações da estrutura produtiva, do padrão da estrutura industrial nos últimos 25 anos ali do século XIX, né, anos 70 ali, que daí pega mudança de paradigma para o paradigma microeletrônico, e daí junto como a liberalização financeira comercial intensificou todo esse processo, e também como que dentro desse contexto se dá a inserção do Brasil, né? E daí qual que é o impacto para a estrutura produtiva global dessa mudança de paradigma, e disso a gente conseguir analisar o Brasil no período de 2005 a 2015, né? Então, algumas coisas que já consegui observar, né, nesse tempo que eu trabalhei com DIEGS em projeto, e, enfim, algumas leituras, é que a forma como o Brasil se insere é uma forma passiva, né? Então, a gente tem uma inserção passiva, importando insumos e componentes que são muito mais competitivos do que os produtos nacionais, e a gente é muito forte em exportar, a gente exporta muito produtos agrícolas, commodities e do paradigma fordista, e importa menos, e exporta menos produtos do paradigma microeletrônico. Então, a gente tem muito mais ganhos nos setores do paradigma passado, né, em setor agrícola também. Então, a gente acaba tendo uma estrutura produtiva, a gente vê, né, junto de tudo, dessa forma de se inserir, e junto de um processo de desindustrialização, a gente percebe uma transformação regressiva na estrutura produtiva brasileira, que vai fazendo com que a indústria de alta intensidade tecnológica, né, os média e alta intensidade tecnológica, contribua pouco para o desenvolvimento econômico brasileiro, né? Porque daí ela não é capaz, ela não consegue
fazer uma transformação na nossa estrutura produtiva que leve a um desenvolvimento, né? Então, em questões de que a gente vai estudar seria isso, e daí a gente vai usar alguns indicadores para fazer essa análise, alguns indicadores de integração às cadeias globais, né? Então, tanto para ver a integração da indústria do Brasil nas cadeias para frente e para trás, né? E também para ver adensamento produtivo e fragmentação, tal, e daí a gente consegue ver nesse indicador a gente consegue ver como que os setores vão contribuir para o desenvolvimento, né? E daí talvez replicar esses mesmos indicadores para a indústria de média, baixa e baixa intensidade tecnológica, mais para mostrar, assim, de forma comparada que os setores de maior intensidade tecnológica, se eles são mais integrados, eles que vão ajudar mais, né? Então, e eles que são mais integrados às cadeias globais, e não os setores de menor intensidade tecnológica. Acho que é isso, não sei se ficou tudo claro, se tem mais alguma coisa adicionada que eu precisaria adicionar. Não, Gabriela, acho que estava tranquilo. Está tranquilo, né? Vamos. Eu quero agradecer muito as apresentações, que foram bem ricas e fiéis aí ao tempo, né? O que é uma virtude rara, né? Que bom. Estamos aprendendo, né, a lidar com essas redes aqui. E agora a gente pode partir. Temos aqui a presença do professor Renato, que também está prestigiando aqui o evento. Obrigado, Renato. Então, a gente tem um tempo aqui para fazer observações. Acho que o principal propósito é a gente poder ter um diálogo aqui frutífero, né? Eu vou passar a palavra para a Selene e para ela fazer as observações. Selene, estou imaginando, não sei como que... Vamos conversar aqui nós dois, mas estou imaginando que a gente possa fazer observações para os 3 trabalhos, né? Algumas serão, de alguma forma, para mais de um, né? Uhum. Talvez dependendo aí do tema, né? Eu, pelo menos, tenho observações que valem para mais de um trabalho. Então, Sim. Eu acho que a gente podia tentar fazer as nossas observações. Se houver tempo daí, tem um período ainda de mais conversa, chamar talvez o professor Renato, também o Diegues aqui. A gente tem até as 3h30 para conversar. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, Diegues, parabenizar os 3 alunos que apresentaram. Está todo mundo me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Parabenizar. E, de maneira geral, é claro, a gente consegue ver, né? O Pedro, o trabalho dele já foi finalizado, então é visível quando você lê que ele já está desenvolvido, o do William está na fase de desenvolvimento, assim como o da Gabriela. Então, a gente consegue ver tanto na leitura quanto na apresentação. Mas o que eu diria, de forma geral, é que isso vai, Pedro, mas vai para o William e para a Gabriela, que eles poderiam focar, porque, por exemplo, o Pedro ele tem diversas perguntas na dissertação dele. Na apresentação, ele poderia focar em uma delas, pensando já nos produtos que vão vir da sua dissertação. Aqui a gente precisa pensar lá na frente, né? Quais são os produtos que vai vir da sua dissertação? É o seu produto aqui para você, para a sua defesa, mas depois você precisa fazer artigos. Então, pensando nisso, acho que você pode focar numa das questões de pesquisa e aí miuçá-la, e você poderia ter escolhido nessa apresentação uma delas, porque você tem um monte de questões aqui, né, que dá para ver nos seus objetivos, e aí acabou que você foi falando, claro, ficou boa, ou estou falando agora para o Pedro, né? Passou superficialmente, assim, por elas. E aí uma questão para o Pedro, que eu queria que, sei lá, se você pudesse falar um pouquinho, eu vou falar para o Pedro, daí eu vou passando, assim, porque eu fui construindo as perguntas. A sua pesquisa foi em cima dos relatórios
das entrevistas e tudo mais, que vai muito da percepção do empresário. E muitas vezes a percepção não é algo real, porque a percepção pode ser algo que não é real. Você consegue ver isso na sua análise, se existe alguma percepção que não que descasa com a realidade ou não, se você trouxe algum dado, alguma coisa para comparar com essa percepção que eles têm, né? Porque, dado que são entrevistas, o cara pode dizer, olha, a minha percepção é essa, mas pode não ser a realidade. E aí, pensando nisso, quando você fala, né, que tem o descontentamento ligado ao custo de trabalho, essa é a pergunta. Isso é uma percepção ou é real? Então, isso é a realidade ou é uma percepção? E aí, quando você fala e que tem um problema na política macroeconômica, e muito mais do que a questão de câmbio e juros, isso é uma mudança de visão do empresário ou realmente é uma mudança de ambiente que aconteceu? É possível observar se é uma mudança de ambiente ou de visão do empresário? Não sei se ficou muito clara a minha pergunta. Mais ou menos isso que eu queria que o Pedro falasse um pouquinho mais. Do William, a mesma coisa, deu para ver, ele traz aqui até o ponto, né, o uso de algumas coisas descritivas. E depois ele diz, descritivo, e para frente eu fazer o modelo. É ótimo, até porque quando você for fazer os artigos, você não vai fazer um artigo cobrindo tudo. Então, é a mesma coisa, vale para os três, né? A dissertação precisa cobrir tudo, ter tudo, mas quando você pensar nos artigos, ele vai ter que ser artigos pontuais. Então, você não vai poder colocar estatística descritiva lá, é a coisa bem curtinha e aí vai para o modelo. Então, é a mesma coisa, por isso que eu falei que vale para os três. E aí eu fiquei um pouquinho na dúvida, quando você fala do fluxo, se você está olhando somente para os que estão mudando, porque eu li aqui que você vai olhar para o PIS deles. Então, é só quando ele mudou, ou você olha em qual atividade que ele estava e qual que ele está, e aí você vê como fluxo. Eu não entendi direito, queria que você falasse um pouquinho mais como que você olha para esse fluxo, porque ficou meio confuso, porque supondo que um trabalhador permaneça na mesma empresa, isso você vai considerar um fluxo igual? Ou eu não entendi muito. Se você vai olhar para o PIS e aí a mudança na atividade econômica, e aí também eu fiquei na dúvida, mas depois você apresentou você pega todas as atividades econômicas, ou não, você vai escolher, sei lá, indústria de transformação, ou você vai usar todas as atividades econômicas. Se você puder falar um pouquinho mais, o que você vê como similaridade? Por isso, fala assim, olha, eu vou tentar entender se elas são, se está... Quão similares são, mas o que você entende por similaridade, né? E para a Gabriela, também, de forma geral, né, focar... porque da Gabriela, você entende, ainda está na fase de construção, né? Então, está ainda bem amplo o tema da Gabriela, acho que ela vai precisar focar um pouco mais no... Porque ela diz, então eu vou olhar para a inserção das cadeias globais e qual é o efeito dela na estrutura produtiva doméstica, olhando para os dois períodos, né? 2005 a 10, 10 a 15. E aí ela diz que vai utilizar da classificação da OCDE para as atividades econômicas de alta intensidade, média, baixa. E se vocês já pensaram, porque tem toda uma discussão se essa classificação ela é válida para o Brasil, em que talvez algumas atividades classificadas como média alta não se encaixa para o Brasil. Se vocês já pensaram nessas questões, se vai ser adaptado ou não para a realidade brasileira essa taxonomia. Acho que era isso. Selene, muito obrigado, então, pelos seus comentários. Eu acho que eu vou
também fazer... Ou vocês querem responder brevemente, depois eu faço meus comentários, para não se perderem, ou estão anotando, a gente faz tudo de uma vez? Eu sou um coordenador muito democrático. Por mim, tanto faz, estou anotando. Então, vamos lá, eu vou fazer alguns comentários também, quem sabe até, por vezes, vocês já juntam numa resposta apenas, fica mais breve, né? Bom, então vamos começar aqui com o trabalho do Pedro. Bom, em primeiro lugar, Pedro, eu não me lembrava, talvez até você já tenha sido meu aluno, acho que não, né? Acho que não. Não, tudo bem, então tá. Então, ainda não. Então tá bom. Mas, Pedro, fico muito contente de saber que você fez esse trabalho, vindo lá da FEFELESH, e que você está fazendo agora o curso de Economia, né? Acho uma trajetória muito interessante. E eu tenho, vou te dizer com sinceridade, uma grande curiosidade de olhar teu trabalho. Então, vou te pedir, assim que você tiver a possibilidade de enviá-lo, quando ele estiver pronto, se você puder me mandar uma cópia, eu agradeço demais. Eu tenho um grande interesse nessa questão da construção, e acho que você foi muito feliz na demarcação do teu objeto a partir do IED, que é uma representação de classe, que obviamente tem uma voz menos dissonante, né? Aliás, eles têm uma estrutura muito interessante, então, né? Eu até tive a curiosidade hoje de reler aquela carta, um conjunto de princípios. Acho que você deve ter bem em mente, né, Pedro, o que eu estou dizendo. E nada daquilo mais existe, ou talvez nunca tenha existido, né? Mas olha, tudo o que eles diziam já foi rifado completamente. Cada um dos pontos ali, eu falei, olha que graça, né? Porque é impressionante, quer dizer, a forma que eles olhavam, né, para a estrutura industrial, o papel do Brasil, e não tem mais nada que ficou de pé. Mas eu estou fazendo graça aqui. O IED, então, é uma instituição, acho que representativa, de um conjunto, de uma fração do capital, e é claro que ali eles têm uma voz um pouco menos dissonante, eles têm uma proposta, obviamente, política, né, de veiculação de um conjunto de ideias. Então, acho que é bem interessante você pegar a partir daí. E quero depois ver como que você fez, né? Porque você entrevistou muita gente, então, essa forma de um estudo mais de base, vamos chamar, etnográfica, né? Tem uma graça grande, né? Eu não sei, porque daí a gente não teve acesso ao teu trabalho, se você fez algum diálogo, por exemplo, com algumas fontes, né, dessa ideia da construção de uma sociologia do empresário. Tem um texto do José de Souza Martins, acho que você deve conhecer, Cativeiro da Terra, um livrinho do Cativeiro da Terra, ele faz uma sociologia do empresário. Na verdade, nesse livro Cativeiro da Terra, ele vai tratar do Conde Matarazzo, do Conde Chiquinho, e o artigo é muito curto. Eu vou te mandar, se você não leu, eu vou te enviar o artigo. É um artigo já de um livro antigo, que se chama A Morte do Burguês Mítico, onde ele vai contar do desaparecimento de um empresário, né, do desaparecimento de uma figura mítica de empresário que representava uma forma de legitimação da figura do empresário num determinado momento, e de, inclusive, né, ideologicamente, por que ele estava ali situado e por que, então, a exploração do trabalhador figurava como uma ideia lúcida, né? Porque o Chiquinho ele constrói uma mitologia a respeito dessa figura como se tivesse, na verdade, ele tinha duas mitologias, uma para os empresários, onde ele se apresentava como um sujeito vindo de uma classe rica, né, da Itália, descendente de nobres italianos, e outra era a representação para os seus trabalhadores, onde ele se apresentava como um sujeito que tinha chegado no Brasil com uma mão na frente e outra atrás, tinha feito fortuna. Então eu achei interessante, né? Imaginei se você teria feito um diálogo. Tem outro livro importante também, que é o do Jacques Markovitch, né, que faz uma reconstrução histórica da figura de vários empresários brasileiros, mais como aquele livro que acho que o Renatão e o Diegues conhecem, que é um livro do Landes, que se chama Dinastias, onde ele vai fazer a mesma coisa com figuras míticas, né, de grandes setores industriais. Estou te falando aqui coisas que nós economistas daqui da Unicamp normalmente lemos, tá? Que eu acho que podem te ajudar aí a você continuar construindo teu percurso nessa ideia de uma sociologia do empresário.
Eu tenho interesse em ler, o trabalho está pronto, então você falou que já entregou uma versão, acho que para a defesa ainda não foi feita, portanto. Bom, espero que você tenha muito boa sorte. Eu fiquei muito curioso, Pedro, com uma coisa que você apenas apontou muito rapidamente agora, mas talvez não tenha tido tempo de fazer. Tem um determinado momento que você, numa fala, agora eu não vou lembrar de mais quem, Bom, numa das falas que você ali trouxe para nós, você fala rapidamente, está falando sobre custo do trabalho, assim por diante, e daí aparece naquela fala a ideia de que a legislação trabalhista no Brasil é muito rígida, né? E você nos diz, olha, esta fala foi coletada em 2014. É claro que quando você disse isso, eu entendo que você está dizendo um pouquinho antes do golpe e um pouco antes, na realidade, da reforma trabalhista que o Temer empreendeu. Aliás, o movimento por esta reforma trabalhista, da forma em que foi feita, tem que só lembrar, né, que o presidente do Tribunal Superior do Trabalho era o Ives Gandra Martins Filho, né? Filho, portanto, do Ives Gandra Martins, e que tinha um ministro do Trabalho de memória não muito lisonjeira, né, naquele momento. E ela foi feita de forma tão rápida e tão concertada, né? Então, quem olha os bastidores dessa reforma, representa essa reforma como algo que já estava ali colocado, né? E quando você nos diz, olha, esses empresários fizeram uma reunião com Temer um pouco antes do momento do impeachment, é interessante, né? E eu tenho muita curiosidade em saber como que você separa, digamos, o que é o discurso empresarial expresso pelo IED, na forma de uma bandeira política, tá certo? É uma representação, na verdade, daquilo que eles querem que venha a público. Então, você diz, eles têm um projeto nacional, sim, mas eles aboliram um pouco a ideia de uma política industrial, em favor do quê? De uma política de corte mais horizontalista. Tá muito interessante, né? Certo? Então, tá, é disso que se trata, tá? A gente vai fazer uma política de corte mais horizontal, estamos mais voltados aqui às políticas macroeconômicas, não queremos intervenção em setores, né? Vamos abandonar essa coisa da política industrial. E outra coisa que me pareceu sui generis é empresas, muitas delas, talvez, não sei se a totalidade, porque eu não vi a lista hoje de conselheiros, né? Mas muitas delas são empresas, são sociedades anônimas, não sei se tem alguma de capital fechado, não sei se os meus colegas aqui sabem se alguma delas é de capital fechado, ou se são todas negociadas em bolsa. De qualquer forma, a estrutura acionária dessas empresas é uma estrutura acionária como outras empresas cotadas em bolsa, né? Participações de fundos de investimento, aliás, você olha quais são os fundos de investimento, basta dar uma olhada ali no Yahoo Finance de algumas, né? São os mesmos fundos de investimento que estão em todas as outras empresas, aliás, né? Fundos de investimento, grandes fundos de pensão, aquilo que a gente chama dos investidores institucionais, né? Portanto, eu acho interessante o discurso de contrapor ali como industriais. Aliás, tem um sujeito do Itaú, né? Mas tudo bem. Mas como industriais, dizer, olha, nós estamos aqui do lado produtivo e do lado financeiro, na verdade, nós estamos preocupados com a questão produtiva, porque a questão financeira, por vezes, nos atrapalha, mas gerindo empresas ou coordenando a movimentação de grupos que, obviamente, já estão numa face de um capitalismo financiarizado. E sujeitos, portanto, se estão cotadas, empresas cotadas em bolsas, aos princípios de governança corporativa da maximização do valor para o acionista. Ou seja, nos termos que a gente utiliza, e daí eu faço um convite, você que está entrando na economia, fazer uma disciplina, aí tem na graduação, mas também tem no mestrado depois, né? Você poderia fazer, como você já é mestre, quer dizer, logo mais será. Você pode pedir para fazer essa disciplina diretamente no mestrado, que é uma disciplina de financiarização e estratégias de empresas, onde daí você vai ter aula com o professor Célio Iratuca, o professor Fernando Sarti, e vai ter uma visão, que é uma visão esposada por nós na Unicamp, mas por outros autores também, mas de certa forma construída na Unicamp, que é uma ideia que vai
tentar indagar qual que é a estrutura, né, quais são as transformações no âmbito das empresas neste momento de financiarização e de uma gestão sistêmica da riqueza que passa, na verdade, por uma gestão dos diversos ativos que a empresa detém, de um ponto de vista da capitalização permanente, da rentabilidade permanente, da avaliação permanente deste conjunto de ativos. Tá? O que torna mais problemática. O que eu estou sugerindo, né? É você tornar mais problemáticas as visões que os industriais ali expressam, né? Mais problemáticas do ponto de vista da própria estrutura em que estão inseridos. Tá? Então, era um pouco isso. A ideia do empreendedor, eu acho que é uma ideia importante. Tá? Depois a gente teria outras coisas para falar para você, mas eu não vou... Se você depois quiser conversar, eu vou sugerir mais uma pitada aí de ideias sobre a questão do empreendedor, né? A partir da visão evolucionária, a visão de Schumpeter e a visão neoliberal, inclusive. Tá? Dos liberais, eu estou falando dos neoliberais de Montpellier. Bom, mas era basicamente isso. Então, agradeço muito. No caso do William, eu vou focar... Eu acho que o teu trabalho está bem... Deixa eu olhar aqui, espera um pouquinho, que eu fiz umas anotações só para não me perder, William. Bom, você está com a Ivete, né? E o teu trabalho já está, eu entendo, um pouco mais avançado agora. O que eu fiquei aqui pensando... Bom, uma primeira coisa do ponto de vista mais do exercício empírico, que me chamou bastante atenção, é que você está olhando aí os padrões de fluxo intersetoriais ali, né? E tentando, você tem uma hipótese que você está tentando demonstrar, que aparentemente está indo pelo caminho de demonstrá-la, né? Pelo que eu estou entendendo. Mas você vai relacionar esta mobilidade intersetorial, em grande parte, a este domínio de um conjunto de conhecimentos que são setores específicos, né? Ou seja, é um conjunto de skills que são dominados por uma determinada indústria, e a depender daí, por exemplo, do nível salarial, o que você constata é que quanto maior o nível salarial, menores são as taxas deste fluxo, menores são os valores desta mobilidade, né? E mais presentes quando mais baixos são os salários. Né? Isso é isso que eu não estou enganado, né, William? Tá? É porque no teu trabalho, nas 2 páginas que eu li, não havia nada sobre isso, havia só um contexto geral. O que é bom, viu, Jaggers? Não estou reclamando. Eu achei ótimo só ter 2 páginas. Por outro lado, traz uns problemas, porque a gente só tem 2 páginas. Então a gente fica meio curioso com o que vai acontecer. Mas o que seria a minha observação? Eu acho que mesmo que seja algo mais lateral, vou chamar assim, eu acho que vale a pena, dentro da área de economia industrial, quando você lida com a dimensão da questão do emprego, e sobretudo da questão da mobilidade, né, eu acho que vale a pena tentar construir um diálogo com abordagens dentro da economia do trabalho que tratam da mesma questão. Tá? Então, você vai relacionar esse padrão de mobilidade com uma questão de skill relatedness. Né? Tudo bem, perfeito, não vejo problema. Mas eu acho que você também deve dialogar com uma literatura ampla que tem na área de economia do trabalho, que vai explicar os efeitos de mobilidade, ou se quiser de rotatividade, a partir de uma outra estrutura analítica. Tá? E no caso brasileiro, especialmente, a gente vai ter, ao contrário do que dizem os empresários que o Pedro entrevistou, nós temos um padrão de estrutura do mercado de trabalho sempre, desde a sua constituição, muito, eu diria até exageradamente, flexível. Tá? E essa flexibilidade ela vai se traduzir numa rotatividade da mão de obra que é imensa, ou seja, a possibilidade de gestão da força de trabalho, de demissão, de contratação, ela obviamente está relacionada enormemente com as características da ocupação, com as características de formação, mas mais do que isso, né? Com a questão de quem são os trabalhadores que estão na elite, certo? Num círculo mais
estável e quais são os trabalhadores menos qualificados que estão nos setores menos estáveis. Tá? Então, a gente vai daí ter considerações interessantes, William, sobre a questão de formas duais de mercado de trabalho, estrutura do mercado de trabalho, tem um diálogo interessante com essa literatura. Tá? No caso brasileiro, é bem legal, e você vai ter prazer em ver, porque é uma produção também, em parte, que teve uma contribuição muito grande da Unicamp, né, do Centro de Estudos Sindicais do Trabalho. Agora, William, tem uma outra, aí, saindo do exercício teórico, indo para a questão da Learning Economy, eu não sei como que você vai fazer isso, mas eu sugiro, daí é uma sugestão, e, obviamente, sugestões sempre, vou dizendo aqui, né, sempre dependem dos orientadores, tá? Aqui a gente só está sugerindo, hein? Não vou querer brigar com a Ivete, hein? Mas talvez ela até já tenha te dito isso, mas eu sugiro fortemente, no momento em que você introduz uma questão como vamos trabalhar um pouco com esse campo aqui do conhecimento, tal, não sei o quê, tá certo. Daí você mesmo diz, tem uma literatura densa que trata desse campo que está dentro daquilo que hoje se chama de Learning Economy. Tá? Learning Economy é um grande campo, porque daí tem a participação de geógrafos, tem a participação de economistas, evolucionários, institucionalistas, tem um monte de gente. A parte evolucionária e institucionalista, imagino que você, por estar aqui no Instituto, conheça muito melhor, né? Então você vai ter, você mesmo falou, olha, tem aqui um conceito importante que é do Lundvall, né? Porque as formas pelas quais se dão aprendizagens são variadas, né? Então você tem um learning by doing, você tem um learning by using, né? Você tem um learning by interacting, daí é mais a coisa do Lundvall. Você tem um learning by searching, né? Você tem várias formas. O conteúdo tácito de cada uma dessas formas, o que é o conteúdo codificável, não codificável, também. Bom, aí é toda a literatura schumpeteriana. O que me parece interessante é pegar algum autor, e aqui eu vou sugerir um apenas, tá? Porque não é exatamente o meu campo. Vou sugerir um. Pegar um cara como, por exemplo, não sei o que vão achar meus colegas aqui, economistas aqui, mas eu pegaria esse sujeito que se chama Ray Hudson, que é da Universidade de Durham, tá? Que vai ter uma avaliação crítica. E é antigo esse texto, muito citado, aliás, exageradamente citado, tá? Que ele vai fazer uma crítica à ideia da Learning Economy. E é uma crítica interessante. Por que é uma crítica interessante? Porque ele vai justamente apontando para as questões que estão ali já exploradas pelos autores evolucionários. Ele vai dizer, olha, essa coisa da transmissão do conhecimento é uma coisa muito complicada. Como a gente está numa economia do conhecimento, essa transmissão ela se faz de uma forma muito, muito difícil, né? Inclusive as empresas têm cada vez mais observado, né, como esses aspectos não codificáveis, tácitos da aprendizagem são importantes. O que vai acontecendo? Você vai tendo um conjunto de movimentações por parte das grandes corporações, criando novos cercamentos a respeito do conhecimento. E um caminho, por exemplo, com respeito à questão da propriedade intelectual e assim por diante. Ou seja, eu acho que você deveria tentar fazer algum mapeamento da questão da Learning Economy. Vou mais um exemplo muito rápido, tá? Ixi, já está muito tarde, eu vou falar 2 minutos. 1 minuto. Internet, por exemplo, né? Quando a gente pega a questão da internet, o que era inicialmente a ideia da internet? A internet é um esquema fantástico, porque é um esquema rizomático, horizontal e descentralizado. Portanto, democrático. Né? A gente fala, tá maravilha a internet. Tá? Aí você fala, caramba, não é rizomático, mas as coisas escorregam. Não é exatamente descentralizado, é descentralizado, mas também não é. Por quê? Porque a primeira coisa que o Google faz, né, quando cria um mecanismo de pesquisa, segundo eles dizem, é o seguinte, não, tudo bem, as pessoas podem achar o que quiserem, só que a gente vai inclinar os planos, né? A gente vai fazer a inclinação dos planos para que, na verdade, você trafegue mais rapidamente eles diziam isso, pelos orifícios corretos. Então essa é a imagem da internet. Então, quer dizer, na verdade, né? E quando a gente vê o que vira a coisa da internet, né, das redes sociais, a gente fala, espera um pouquinho, isso aqui tem tudo menos o aspecto da democracia, porque
a ideia dialógica não está aqui presente, pelo contrário. Então, estou dizendo, problematiza um pouco. Estou sugerindo por quê? Porque você está no Unicamp, né? Se tivesse outro lugar, ia falar, tá ótimo, deixa. Mas problematiza um pouco o campo da Learning Economy. Convida um Ray Hudson. Esse é um pioneiro, né? Porque ele escreve em 99 esse artigo. Eu te mando o artigo se você não tem. Mas é um artigo pioneiro. Depois, a partir dele, muita gente veio, né, sugerindo problemas, visões mais críticas, né, mais, né, sobre a questão do conhecimento. Porque o conhecimento também era considerado, durante muito tempo, essa mágica, né, que daria a possibilidade, por exemplo, do desenvolvimento, né, urbano, regional, de países, novas trajetórias para o desenvolvimento. Então, era um pouco tá? Como você está entrando dentro desse campo, eu diria, tome um pouco de cuidado, né? Até porque aí talvez você problematize um pouco o que é essa especificidade de conhecimento, sobretudo no campo das empresas aqui brasileiras, tá? Acho que fica bem legal. É totalmente diferente, por exemplo, da questão que você está codificando, por exemplo, na Alemanha. Deve ter imensas diferenças em termos de especificidade, né, da transmissão desse conhecimento, caráter tácito, do caráter de propriedade e por aí vai. Tá? Então, mais nesse sentido, William, mas um pouco a minha sugestão aqui. E no caso da Gabriela, o que... Espera um pouquinho, deixa eu olhar aqui. Desculpa, aqui, que eu estou perdido aqui já. É muita coisa, né, diferente. Não, mas tem muita coisa em comum também. Então, Gabriela, eu acho que você ainda está... Eu também concordo com a Suelene, vou fazer algumas observações que ela... Quer dizer, vou tentar não fazer as mesmas que ela já fez, que acho que foram excelentes já, mas logo no começo aqui do teu texto, você discute um pouco estrutura produtiva, capaz de contribuir com o crescimento econômico e, consequentemente, com o desenvolvimento. Tá, tudo bem, mas eu sugeriria o seguinte, vamos discutir um pouquinho, né? Em que sentido que você vai estar aqui falando de desenvolvimento econômico. Acho que vai ser muito importante, o Diegues seguramente vai te orientar a esse respeito, qual que vai ser a matriz a partir da qual você vai discutir o desenvolvimento econômico, né? Tá? Porque a questão do crescimento econômico, é claro, está integrada dentro desse processo mais amplo que você chama de transformação produtiva aqui, tá? Mas, obviamente, é um requisito, talvez, sistêmico, mais delicado. Tá? Mais delicado, eu diria, ainda nos dias de hoje. Então, eu acho que convém discutir qual que é a noção de desenvolvimento aqui que você está abordando, né? Em que matriz que você vai se colocar. Então, acho que esse é um primeiro problema, que provavelmente você já deve ter alguma leitura, porque você veio lá da RI, da economia, está fazendo aqui o mestrado, né? Da mesma forma, quando você está falando do processo de desindustrialização, aí tem uma literatura interessante para você trabalhar, que seguramente o Diegues deve ter já te passado, né? Então, aí é minha predileção, né? Mas a gente falar dos amigos aqui, né? Do Fernando, do Célio, né? Então, eles têm estudos importantes sobre a desindustrialização. Tem um que eu acho muito considerável, que é aquele que foi publicado na REP. Quando que é o da REP? De 17, Diegues? Não lembro. Acho que é de 17, né? Que é um estudo interessante. Ele já se tornou meio um clássico, assim. Por quê? Clássico novo, né? Porque ele vai mapear as várias correntes de desindustrialização, ele vai considerar a importância da questão levantada por vários autores, né? Numa vertente caldoriana, você já levantou aqui várias questões, né? Por que é importante a indústria? Sei lá, porque tem economia estática, economia dinâmica, de escala, porque ela concentra o progresso tecnológico, porque tem encadeamento, setores amontantes jusante, tem, sei lá, altíssima elasticidade de renda da demanda. Daí ele diz, isso aqui tudo é importante considerar, né? Agora, no momento em que você vai tratar dessa industrialização, tem gente que vai para uma coisa mais macro, então o problema é o câmbio, né? Aí eles vão falar, não, tudo bem, tem um problema de câmbio também.
né? Lá Bresser, Marconi, Oreiro, tem problema de câmbios ali, mas não é só esse problema, né? E aí eles vão avaliar os vários autores que tratam da desindustrialização, e é importante este debate, porque a medida de desindustrialização tem para todos os gostos, né? Por que está desindustrializando? Porque a gente está perdendo, está desadensando? Porque a estrutura de exportação e importação está alterando? Porque, na realidade, o setor industrial como um todo, da forma que ele é medido, tem reduzido sua participação em relação... Ou seja, porque em relação aos grandes players, o gap tecnológico tem aumentado, dá para fazer coisas incríveis. Então, acho que você tem que estar muito dentro do debate para situar como que você vai tratar do processo de desindustrialização, e na visão deles, embora uma série de questões sejam pertinentes, tem que avaliar as mudanças que estão ocorrendo na estrutura produtiva global, e como que o Brasil vai se inserir nas cadeias globais. Tá? Então, acho que aí é um aspecto primordial, Gabriela, que você vai adorar, né, estudar essa parte e daí você vai se situar melhor, porque quando você fala, primeiro a gente sai do padrão fordista para o padrão toyotista, hoje a gente já não está mais no padrão toyotista, né? Vamos dizer, estou falando aqui de forma... A gente já não está nos marcos da terceira revolução industrial da década de 70. A gente já está nos marcos de uma quarta revolução industrial 50 anos depois. Então, os padrões de indústria, a forma de organização da divisão internacional do trabalho, dos padrões de cadeias globais de valor, emergência de novos players no cenário internacional, a reconfiguração regional, né? Tá certo? Os conteúdos, né, tecnológicos que estão vindo, as formas de integração produtiva, todas foram revolucionadas. Eu vou sugerir, Diegues e Renatão, o Renato vai me dizer se ele acha uma boa ideia ou não. Eu vou sugerir, Gabriela, um presente, que é o seguinte: você assistir uma aula do Célio que está gravada. Aquela aula, né, Renato, que ele deu de internacionalização produtiva no nosso curso de mestrado e doutorado, está gravada. O Célio, ele é muito didático. Eu acho que é um dos caras mais tranquilos que eu conheço e ele vai mostrar, em grande parte, vai te dar uma linha aí de reflexão sobre as formas de constituição das cadeias, o movimento que teve, textos recentes, né, de Sturgeon, que eu acho que é uma maravilha aí para o teu trabalho. Não sei se o Diegues vai concordar, mas é uma vantagem que você pode ir e voltar, né, ir anotando, ler os textos, pegar as transparências, fazer eu acho... Tem uma coisa assim, pode... Então, era mais nesse sentido, Gabriela. Eu acho que está indo bem, mas é claro que dá para perceber que você ainda está num momento mais inicial, né? Então, eu sugeriria mais esses 3 pontos a princípio. As transformações da estrutura produtiva de forma mais geral, ao longo do tempo, né? A reflexão sobre a conceituação do que vai acontecendo com as cadeias globais, com revolução, com especialização regional, né? A questão do desenvolvimento e a questão da desindustrialização, que está subordinada, não é subordinada, vamos dizer, mas ela diz respeito também a essas transformações mais gerais. Tá? Falei muito, pessoal, desculpa, eu sempre falo muito. Era isso. Imagina, Paulo, foi ótimo, sensacional. Eu acho que agora o pessoal, né? Colocações, Pedro, William, Gabriela, por favor, hein? Vocês tenham para levantar de dúvidas, aproveitar, né? Não sei se o Pedro quer começar a falar, seguindo a ordem, né? Não sei. Posso, claro. Não, excelente. Vou tentar passar pelos pontos rapidamente que eu consegui anotar. De fato, acho que talvez focar na apresentação, de fato, teria sido melhor. Isso aí. Foi uma coisa que eu até pensei, mas é isso, na vontade de querer apresentar a pesquisa toda, tipo, condensar
enfim, vou mostrar para as pessoas, eu acabei colocando tudo, mas de fato, acho que ficaria mais interessante se pudesse focar mais e dar mais tempo, né, para ir desenvolvendo. Daí, de fato, é percepção. A pesquisa se baseou na percepção de como eles percebiam o desenvolvimento, né, os governos, de certa forma. Ainda que eu entendo que, de fato, isso enfim, é uma limitação grande mesmo, porque, enfim, a coisa até que eu discuti com o Álvaro Comim, né, meu orientador, se eu tivesse mais tempo, eu gostaria de, enfim, analisar as empresas mesmo, né, e ver de que forma, tipo, o que estava acontecendo ali na base deles, nas empresas deles, concordava ou discordava da forma como eles, enfim, foram criando o discurso deles, né? Porque poderia ter muita contradição, certamente. É uma coisa que eu ainda tenho vontade de esmiuçar mais e de ir atrás de análises que tenham feito pesquisa sobre as empresas que eles estavam, das quais eles são dirigentes, né? Porque acho que pode trazer elementos interessantes. Mas a ideia foi, enfim, reconhecendo essa limitação, que de fato eu acho que é uma importante limitação da metodologia, tentar tomar isso como nosso dado e ver o que ela poderia, tipo, trazer a partir daí, entendendo que é um discurso deles e que pode não necessariamente estar de acordo com a base de acumulação deles, né? Que é também uma das coisas que, de fato, mais me levanta questão em relação também à diferença entre setor produtivo e financeiro, porque foi algo que eu, de fato, não imaginava que eu encontraria nos discursos tão nitidamente. Tipo, essa questão dos juros e do câmbio é algo que aparece, assim, muitos das declarações, eles sempre são instados a comentar sobre, sei lá, política industrial, sobre qualquer coisa, eles voltam a falar de câmbios e juros, de que é alguma coisa que estava, enfim, estava não muito bem colocada, e me chamou a atenção porque, de fato, tem muito debate em relação à financiarização, né, mas, sei lá, de certa forma foi isso que, de novo, na medida do discurso foi o que apareceu e, tipo, acho que também para ser fiel com o que eles, enfim, que apresentou nos materiais, nas entrevistas para o jornalista e depois nas entrevistas que eu fiz com eles, foi uma coisa que apareceu, né. Daí, ainda sobre a Suelene, esse ponto de tentar confrontar, então, o que é o discurso, o que seria a realidade objetiva, né? O único momento que eu consegui fazer isso mais foi em relação justamente ao custo do trabalho, tentar trazer um pouco, mapear um pouco a literatura, o que estava sendo discutido sobre isso, né? Ali, a partir de 2010 e tal. Há debate, certamente, não é? Mas ao que parece, existe de fato, enfim, alguns autores, o Serrano, o Rugitsky, Marchetti, que vão na direção do conflito distributivo e que há um aumento da participação dos salários na renda e uma diminuição dos lucros, principalmente a partir de 2007, entre 2007 e 2014. Outros autores vão em outra direção, o próprio professor Ricardo Carneiro, questiona um pouco essa ideia. Eu também, enfim, não deu para, sei lá, dizer uma coisa ou outra no trabalho, mas há autores que tendem a ir um pouco por aí, não é? E é isso. Acho que em relação à mudança do ambiente ou da visão do empresário, de fato, o que eu consegui mapear pela pesquisa foi em relação à visão, mas ainda me instiga, de fato, ir atrás de outros trabalhos e tentar entender mais como que, objetivamente, essas coisas se operavam, né? Ô Pedro, se você me permite, queria fazer uns comentários bem rapidinho, sei que a gente, Claro. né, importante que vocês falaram, mas é só para complexificar um pouco a sua dissertação, até você suplente da banca, né, faz tempo que a gente conversa, quero ler atentamente, mas não é com relação ao seu trabalho, é só na discussão desse ponto mesmo, né. Eu também tenho estudado há bastante tempo já essa questão da relação da dinâmica da acumulação industrial e a transformação estrutural, né? Daí entra a discussão minha de contribuição, dos limites ao desenvolvimento, claro que numa definição produtivista, desenvolvimento, furtado Marco I e tal, né? Tem algumas questões que não é o caso aqui. Mas, olhando para a dinâmica de acumulação do grande capital industrial no período recente, com algum um enfoque empírico também, que você colocou, que talvez é um ponto que faltava, né?
Eu tenho a sensação, aí complexificar um pouco a argumentação, né? Eu não sei, nem sei se o Paulo concorda, e se, inclusive se alguns colegas do IE concordam, mas a gente está avançando nessa direção. Primeiro, que a dimensão da financiarização na empresa industrial brasileira, ela é um pouco distinta da dimensão da financiarização típica do capitalismo anglo-saxão, né? Tudo bem, a presença dos grandes fundos, ok, é óbvio que essa dinâmica está por trás também, mas quando a gente vai olhar para os indicadores de acumulação, isso é muito mais fluido, como, obviamente, é também olhando nos países do centro. O que eu estou querendo dizer aqui? Estou propondo até alguns trabalhos recentes. É algo mais simples do que isso, essa dinâmica da acumulação. É quase, no fundo, Caio Prado. Você tem uma reconfiguração do capital industrial brasileiro, que é uma reconfiguração numa maquila introvertida importadora. Então, a parte que está nesse filé mignon, digamos assim, ainda preciso testar um pouco mais, eu já está avançando bastante, dessa financiarização a lá, um modelo anglo-saxão, é muito ali o filé mignon. A parte que é grande, mas também está num outro patamar, assim, não uma grande global, tal, ele está, na verdade, retrocedendo, e com base nesse discurso, a partir de uma integração importadora comercial e escorchando o trabalhador. E aí você casa um pouco mais o seu discurso, você pode pegar, você tem algumas bases materiais que podem justificar um pouco melhor. É muito exploratório isso aqui, mas aqui, né, nosso objetivo do seminário é exatamente esse mesmo, né? Então, por isso também, a hipótese que eu tenho é que eles são contra a desvalorização cambial. Não por uma base necessariamente produtivista, lá uma leitura desenvolvimentista Bresser, e do grupo do Bresser, do Marconi e tal, do pessoal. Mas é porque essa desvalorização também, ela afeta a dinâmica da acumulação, como você mostrou ali. Claro que a conjuntura é terrível, né, pós-2014, mas também porque aumenta os custos de importação. Aumenta os custos do endividamento internacional, então talvez seja até um passo anterior, mais simples, de uma financiarização extremamente complexa para a grande maioria das empresas. E aí, por outro lado, como eu tenho uma baixa produtividade, por que eu tenho baixa produtividade? Porque cada vez mais eu tenho uma especialização regressiva, eu não consigo avançar para outras áreas que materialmente dão uma capacidade de acumulação com aquele tipo de atividade que eu realizo, que é cada vez mais uma complementaridade de atividade menos de produto. Só que é virtuosa em termos de acumulação para o capital alocado na esfera industrial, mas não para o desenvolvimento. E aí, quando o salário mínimo sobe, você vê o deslocamento das bases salariais na primeira etapa nos primeiros estratos da ocupação industrial, trabalho até do orientado da Ivete, Fernando Henrique mostrou isso, é impressionante como você empurra o que é o caráter positivo do salário mínimo, né? A base da remuneração. Só que você aí bate nesses caras que estão integrados, importadores, etc, etc. Então, eu acho que isso pode explicar um pouco, estou complexificando aqui, né? A base material. E aí tem uma outra hipótese também, conversando com os colegas, inclusive do IED, né? Algumas coisas que a gente está debatendo, estudando, que é uma certa, aí não dá para ter evidência empírica, tal, etc., mas é uma certa confusão entre CPF e CNPJ. Quando você está lá com esses caras, eles estão falando com base em CPF, esse discurso, tal, etc. Só que esse mesmo cara que talvez não necessariamente é tão financiarizado, tão globalizado, tudo bem, o cara da Natura pode ser, o Pedro Passo e tal, que é ali, né, outra coisa, mas até outra visão de mundo, né, em algumas questões. Mas o grosso, o CPF dele é o mesmo do boi, é o mesmo da expansão agro, com a expansão agro em termos negativos, né, não essa moderna e tal, é o mesmo da integração comercial e é o mesmo da gestão de grandes fortunas do BTG Pactual no Fundo Verde. Então, acho que talvez aí que seria super interessante a gente debater, conversar, te ouvir, que tem os instrumentos para entender como cientista político, de como isso se confunde. Por isso, quando o Paulo falou da mentalidade lá do mito do burguês, não sei o quê, eu acho que se complexifica mais ainda no Brasil, porque essas pessoas são as mesmas que estão nessas outras áreas também. Então, eu não sei até que ponto esse cara se contamina, entre muitas aspas, com, no fundo, o que ele está comprometido, que é a valorização da riqueza dele, e até que ponto isso chega na dimensão industrial. Nós estamos olhando para uma perspectiva industrial, obviamente, pelo núcleo,
por um recorte metodológico, né? Ok, perfeito. Mas entender essas fronteiras difusas é um negócio que me instiga muito, assim, gostaria muito de tentar entender, que eu acho que fica mais complexo o argumento ainda. Claro que é uma conversa, né? A dissertação está pronta, tá, não tem como. Mas só queria fazer as colocações, desculpa se eu me alonguei um pouquinho. E tem também, Diegues, desculpa, pegando carona, a tese daquele, esqueci o nome dele, aqui do Fichte, que mostrou as ligações do empresariado industrial com a agricultura no Brasil. Aí ele mostra que a maior parte dos... Não sei se você conhece, Pedro, essa tese virou livro, tá? Naquela coleção da editora Elefante. Ele mostra que boa parte dos empresários industriais do Brasil tem eu ia dizer pé, mas é muito mais que pé, tem investimentos importantes em atividades agrícolas, né? Fecha parênteses. Não, é interessante eu quero, assim que eu entrar de férias, eu quero ler esse livro publicado, que parece uma coisa muito significativa mesmo. Enfim. Inclusive, se olha para a Fiesp, uma análise muito rápida que eu fiz há uns anos atrás da composição da diretoria, você vê uma presença crescente de diretores ligados ao agronegócio, assim, uma coisa que não existia antes. Nesse período também, começo de 2000, nas primeiras décadas do século XXI, criação do departamento do agronegócio e tal, é realmente... São muitas questões, todas muito interessantes, mas de fato eu não... isso, eu acho... Então, anotadas não... Acho que são coisas a se pensar, de fato. Sim, nem era uma cobrança, nada, longe disso, é só um ponto de debate a partir da sua dissertação. E em relação ao professor Paulo, também, muito rapidamente, eu vou procurar, talvez eu te escreva para pegar as referências, porque eu não li esse texto do José de Souza, nem do Jacques Markovitch. Talvez o Jacques Markovitch já tinha ouvido falar, mas eu não, enfim, também não li. Muito da inspiração bibliográfica teórica é o texto do Fernando Henrique, né, Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico, mas esses outros não conheço e Caio Pompeia. E tenho um interesse, claro, por esse tema todo da sociologia do empresário, acho que me interessa, sem dúvida. E eu acho que, de fato, falta um pouco mais, talvez, problematizar, de fato, o discurso empresarial. É claro que, com grande prazer, eu vou te enviar o trabalho, e acho que, mesmo no texto, tem muito de apresentação do discurso, talvez num desejo de publicizar um pouco isso também, porque dentro da sociologia há uma questão de conseguir as entrevistas e tal, então eu fiz esse esforço de tentar publicizar o discurso, mas acho que a problematização ainda falta um pouco, eu acho. E aí volta na questão da Suelene também, de tentar ir, enfim, colocando e matizando, né, a partir do que dizem, mas o que está acontecendo, acho que é todo um campo ainda a ser feito. E sem dúvida, em relação, acho que, enfim, aí último comentário final, o professor Paulo estava falando sobre essa ideia de que o país vai se desenvolvendo, né, você vai nos primeiros documentos deles, da final de 89, da missão ali, 90, 91, 92, de fato, é impressionante como a coisa muda, né, e daí, em termos de, não sei, do sentido das falas, há muito também uma certa... Aí também há que se problematizar o que eles estão falando, o que é a base de acumulação deles, né? Mas uma certa melancolia em relação ao que virou o país de fato, assim. Mesmo o Eugênio Staub, nisso é muito a entrevista com ele, não sei, o saudosismo, a nostalgia é impressionante do que eles imaginavam do que poderia ser o país, da forma como eles estavam disputando, eu acho que era o sentido da estratégia de desenvolvimento no redemocratização, né, e no que foi as décadas de 90, acho que também, de certa forma, talvez a gente possa dizer que eles perderam um pouco a disputa na década de 90, se faz sentido falar em industriais brasileiros um pouco na década de 90, eles perderam a disputa que eles estavam travando na estratégia de desenvolvimento, e há, de fato, uma melancolia por parte deles e por parte de outros, como Pedro Passo, Dan Yosh, um farismo de não, a gente precisa se integrar cada vez mais, isso vai trazer finalmente desenvolvimento e tal, né? Mas existe, de fato, e é um pouco, acho que a pesquisa também trata um pouco disso, ao longo do período, enfim, uma série de questões que eles vão perdendo, e vão tendo também que ser obrigados a ir mudando ao sabor do vento e vendo como eles conseguem se atrelar ao desenvolvimento a partir das perspectivas dadas, né?
Eu procurei aqui, professor, enfim, a última pesquisa que eu tinha feito, das 42 empresas presentes no Conselho, acho que 34 são de capital aberto e 8, no caso, seriam de capital fechado, né? Daí, enfim, só para terminar muito rapidamente, levantar uma outra questão, que talvez esses empresários mais transnacionalizados sejam o pessoal que possa, enfim, uma fração que conviva cada vez mais com desindustrialização, né? Empresas que vão se atrelando às cadeias globais de valor e, enfim, aberturas e tal, e empresas que sobrevivem nessa lógica da reestruturação produtiva, e deixando para trás as outras empresas menores, de menor produtividade ou mais atrasadas tecnologicamente, né? Isso também é uma coisa que apareceu um pouco nos discursos dessa distinção de empresários do IED do resto, sei lá, da massa de empresários industriais do país, né? Mas, enfim, agradeço demais os comentários. Muito bom. William? Posso comentar? Só. Queria agradecer a Suelene, ao Paulo, pelos excelentes comentários. Eu gostei bastante, acho que vai me ajudar bastante a estruturar melhor o trabalho, né, melhorar. Só respondendo, então, um pouco mais especificadamente, da Suelene eu anotei bastante duas coisas, né? Ela quer saber um pouco melhor o que eu quero dizer com similaridade, né? E acho que a segunda coisa seria explicar um pouco melhor, né, a mecânica, o que eu fiz ali, como que eu calculei, né? Para explicar a similaridade, né? Primeiro, essa questão na visão mais convencional do capital humano, ela é colocada como a discussão da especificidade do capital humano, né? E aí, de acordo lá com o que eles entendem de capital humano e tal. Como eu estou trazendo uma visão diferente, né, de conhecimento, né, e aí, Paulo, o que eu gosto de usar do Lundvall, né, é que ele coloca conhecimento de uma forma mais multidimensional, né, que ele até coloca, né, você tem o conhecimento factual, know what, know why, know how, know who, né, e tem essas várias dimensões do conhecimento, né, eu acho que é interessante tentar captar um pouco essa questão, né. E eu queria usar um exemplo aqui que eu acho que fica mais claro para o que eu quero dizer com indústrias similares, né? Imagina que você tem um trabalhador, esse trabalhador ele tem uma função de que ele gerencia a base de dados, né, em uma empresa de e-commerce, sei lá, uma B2W da vida, alguma coisa assim. Então o cara foi lá, sabe usar SQL, gerencia a base de dados lá. Todos esses conhecimentos que ele tem, seja factuais, seja de know-how, ou de saber pessoas da área que ele pode pedir ajuda e tal, não vai ser útil, por exemplo, se ele for para um escritório de advocacia. É uma coisa totalmente irrelevante, assim, usando um exemplo bem, bem caricato, né? Mas talvez ele possa reaproveitar esse conhecimento em uma empresa, um setor mais industrial, mas que também use uma base de dados. Talvez não seja uma base de dados que nem essa empresa de e-commerce, mas ele também está lidando, talvez, com a mesma ferramenta, né? Ele já tem o know-how de lidar com SQL, ele já fez aquilo tantas vezes que ele não precisa ficar empacado em certas etapas, né? Então, enfim, eu quero dizer o seguinte, que se ele for para essa empresa, ele vai conseguir reutilizar muito do que ele sabe, não só num sentido de redes, né? Essa questão do know-how eu acho muito interessante, né? Você conhecer as pessoas da área, enfim, né? E então a ideia de similaridade era tentar captar um pouco, né, como as diferentes indústrias usam a base de conhecimento, né, e entendendo o conhecimento dentro dessas diversas dimensões, né? E como ainda mais se a gente sair da questão de capital humano, entrar nessa visão, é muito difícil você mapear isso diretamente, né? A ideia seria justamente usar essa forma indireta de verificação, né? Obviamente que levando em conta todas as questões que acho que o Paulo colocou muito bem, ainda mais para um país como o Brasil, em que a questão da rotatividade de trabalho é fundamental, né? Mas ainda tentar fazer essa mensuração, né? Mas como uma proxy mesmo, como uma forma de medir algo que não, a rigor você não consegue medir, né?
Então, seria mais essa ideia de similaridade no uso do conhecimento. E só para explicar como os fluxos foram calculados, o que eu fiz foi o seguinte, eu usei o PIS basicamente como identificador, né? E eu pego por pares de anos, né? Aí eu identifico nesses pares de anos os vínculos ativos, certo? E aí eu faço um merge, né? Eu vejo qual é a interseção, os vínculos ativos que aparecem nos 2 anos. Aí eu gero uma tabela só, e nessa tabela você tem um código CNAE para onde ele estava no ano 1 e um código CNAE para onde ele estava no ano 2. Aí, antes de definir o fluxo intersetorial, primeiro tem que definir se houve fluxo ou não, né? Que acho que foi uma questão que não ficou muito clara, né? Inclusive foi uma questão que eu fiquei tentando explicar para a Ivete o meu problema, não estava conseguindo explicar, né? Aí a gente chegou num método de basicamente, para definir se houve fluxo ou não, eu olho para o CNPJ que está ali, entendeu? Então, se houve mudança no CNPJ, eu estou definindo como o trabalhador mudou de emprego, né? Aí, para definir se essa mudança foi intersetorial ou não, eu pego o código CNAE e vejo se mudou ou não. E aí eu tenho um problema nisso, né? Que eu acho que é importante citar aqui, não deu tempo de citar na apresentação, que eu estou trabalhando com a CNAE classe, né? Que é um código de 5 dígitos, né? O último é o dígito verificador, os 4 primeiros definem a classe, né? E você tem a CNAE subclasse, que tem um nível mais desagregado, né? Eu estou pensando em pegar a subclasse justamente para ter um nível mais desagregado para comparar melhor com o artigo original, né? Que ele trabalha num nível mais desagregado, então os números não são exatamente comparáveis, né? Então, enfim, no meu trabalho até agora, eu estou definindo o fluxo intersetorial como mudança de classe, né? Acho que espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. E para o Paulo, eu gostei muito da sugestão, agradecer o Jags aqui que mandou o link, né? Vou pesquisar com certeza, vou dar uma lida e assim, eu tenho noção dos limites da Learning Economy, eu até adiantaria, Paulo, que é uma visão muito, de certa forma, baseada no processo histórico na Europa, né? Pensada muito, e inclusive o Lundvall, ele explicita isso lá no artigo de 94, não me lembro agora, que ele fala, não, a gente está pensando aqui nesse processo, né, de mudança estrutural nos países desenvolvidos e tal, né, então ele tem limites, e quando a gente traz isso para o Brasil, tem outras condicionantes muito maiores, né. Eu trouxe essa visão mais pela conceituação multidimensional do conhecimento, que eu acho interessante, né, mas com certeza, aqui para o Brasil são outras questões que têm que ser levadas em conta, né, e eu vou com certeza incorporar esse autor para colocar uma questão mais crítica, né? Quanto à questão que você colocou da rotatividade, com certeza eu acho fundamental, né? Eu acho que a questão seria mais assim, que a questão da rotatividade, ainda mais aqui no Brasil, já é, digamos assim, uma área que tem muita pesquisa, né? Uma área importante, o próprio CESIT é uma prova disso, né? Eu trabalhei até com uma questão similar na minha iniciação científica, né? Eu trabalhei os impactos do Minha Casa Minha Vida no trabalho em construção civil, né? E a questão de rotatividade entra também, né? A minha questão seria mais trazer um pouco essa questão de, ok, a gente tem um índice de rotatividade, né? Que é, de certa forma, agregado, né? Mas de onde os trabalhadores estão saindo e para onde eles estão indo, né? Que é uma questão que eu acho que ainda não está muito tão presente assim no debate, né? Então seria mais destacar isso, mas obviamente que o diálogo com a rotatividade, ainda mais aqui no Brasil, é fundamental, né? E quando a gente faz aquela segmentação para faixas de renda, principalmente mais baixas, a gente percebe a problemática disso, né? Você vai ter um cara que ele pode estar trabalhando um mês em uma coisa, no outro mês ele já está trabalhando em outro emprego. A gente sabe que tem essas questões do mercado de trabalho brasileiro que geram problemas na análise, né? Mas, enfim, não queria me alongar muito, né? Não sei se tem mais comentários, mas espero ter respondido um pouco a que foi colocado. Posso só colocar mais um comentário? É bem rápido mesmo.
Daí, pensando que agora que você respondeu, que você está olhando a similaridade pela função, né, então, a base do conhecimento você vai olhar pela função do empregado, né? Eu acho que é importante você não esquecer de pesar que algumas funções são bem mais transversais que outras. Então, a mudança, né, nas atividades, nos setores, eles podem estar ligados a essa transversalidade que algumas funções têm. Então, não esquecer de né, padronizar, normalizar por essas funções através disso. Só isso que como agora ficou claro, mais fácil. Obrigado. Pode? Tá. Bom, eu acho que eu queria agradecer, né? Primeiro de tudo, acho que no estágio que eu tô do trabalho, assim, todos os comentários acho que são pertinentes. Eu tô bem no início, então, realmente a questão da professora Suelene eu teria que verificar, né, para validar a classificação da OCDE para o Brasil, né? Eu, sinceramente, nem tinha conhecimento dessa discussão. Então, acho que é uma coisa que realmente tem que ser validada, é o que eu consigo pensar nesse momento. E também pensar nas outras questões que o professor Paulo também colocou, né? A forma que eu vou tratar desenvolvimento, a desindustrialização e também pegar o ponto das transformações da estrutura, tal, cadeia global, as cadeias globais. Acho que isso tem que ser inserido, sim. Acho que, sinceramente, eu não tenho muito a adicionar nesse momento. Acho que realmente todos os comentários agora nesse estágio da minha pesquisa são bons a serem levados em consideração. Bom, muito bom. Eu acho que o Diegues já tinha feito esse formato para terminar 15h30, para a gente terminar às 16, né? Então ficou excelente. Olha, agradeço muito a participação de todos, Pedro, William, Gabriela, que fizeram as apresentações, a Suelene, que fez ótimos comentários, e a presença aqui do Diegues e do Renato, da Sara também e da Camila. Foi excelente aqui o nosso encontro. Eu acho que, bom, eu fiquei muito contente de poder ouvi-los e aprender com vocês e poder dialogar nesse estágio aí das pesquisas. Então, só tenho a agradecer. Suelene, quer fazer uma fala final também? Não, só agradecer mesmo o convite, que é sempre muito rico ver a pesquisa em andamento, aquelas que já estão mais concluídas, o processo de construção da pergunta, né, de pesquisa, é sempre muito bom. Traz ânimo para a gente, né? Excelente. Obrigada.